Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem DAX. Hoje eu vou mostrar para vocês exatamente qual é a diferença entre utilizar a função LastDate para retornar uma última data ou utilizar a função Max para retornar a maior data. Muita gente olha para essas duas funções, acham que tem o mesmo resultado, mas existe uma diferença entre elas e nós vamos descobrir aqui nesse vídeo. Mas antes de eu te contar qual é essa diferença, já deixa o seu like aí antes que você esqueça. Também inscreva-se no canal se ainda não está inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Agora nós temos vídeos toda segunda e quinta-feira. E aí, vamos lá descobrir qual é a diferença entre as funções LastDate e Max? Vem comigo logo depois da vinheta. Então vamos lá, eu já estou aqui com o nosso relatório, onde eu tenho aqui um visual de matriz, a nossa medida de soma de vendas, e eu tenho aqui os nossos vendedores. Eu quero saber quando foi a última venda de cada vendedor, e aí nós vamos utilizar a função LastDate para retornar este resultado, e depois também vamos fazer com a função Max, legal? Então vamos lá, eu vou clicar aqui com o botão direito em medidas, nova medida, e nós vamos começar calculando a última venda. Eu vou criar aqui uma medida chamada última venda, e nós vamos utilizar primeiro a função Max, que é a função que retorna o maior valor numérico dentro de uma coluna. E aí na coluna, nós vamos passar a coluna que contém as datas dos pedidos, que está lá na nossa tabela de vendas. Vou fechar parênteses, vou dar um Enter, e aí nós já temos a medida, que é uma função agregadora aqui, bem simplesinha. Agora eu vou trazer aqui essa medida para o nosso visual, e você já consegue visualizar aqui a última data de venda de cada um desses vendedores. A gente pode ver aqui que a Agatha, o último dia que ela vendeu foi no dia 26/8 de 2017. Eu vou clicar aqui e vou modelar esta medida para que não apareça a hora. Clicando no menu Modelagens e agora aqui em Formatação, na opção Formatar, eu vou escolher Data e Hora e escolher aqui a opção que contém apenas os dias, meses e anos. Com isso, nós vamos enxergar aqui somente a última venda, a data dela. Ok? Agora nós vamos criar a outra medida utilizando a função LastDate e você vai ver que o resultado é o mesmo. Vou clicar aqui com o botão direito em Medidas, nova medida, e aí eu vou chamar aqui de última venda 2, e agora nós vamos criar aqui, utilizando a função LastDate, e vamos da mesma forma informar a coluna de datas. Aqui a primeira diferença entre as funções é que nós podemos ver que a função LastDate ela já me pede uma coluna de data, enquanto na função Max eu posso informar ali uma coluna numérica, que vai me retornar o maior valor, como posso informar uma coluna de texto ou uma coluna de datas. E aqui nesta função não, somente datas. Então vamos colocar aqui a data da venda, ok? Data do pedido da tabela vendas. Vou fechar parênteses, dar um Enter e vou também colocar essa medida no nosso visual. E a gente pode visualizar que o resultado é idêntico, inclusive também vou formatar aqui para que apareça somente a data. Ok? Então a gente consegue visualizar que utilizando a função LastDate ou utilizando a função Max, o resultado é o mesmo. Mas onde se encontra a diferença entre essas duas funções? A primeira diferença, e a diferença mais importante entre elas, é que a função LastDate ela não é uma função agregadora como a função Max. Ela agrega sim trazendo um único valor, mas este resultado é uma tabela, diferente da função Max, que ele traz também um valor numérico, que pode ser um campo de data, ok? Para você ver essa diferença, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar a mesma fórmula, porém agora utilizando o recurso de modelagem, nova tabela. Perceba que quando eu clico em modelagem, nova tabela, ele gera uma tabela à direita aqui para mim. Eu vou chamar essa tabela aqui de última venda, Tab, para saber que é a tabela, e agora eu vou colocar a fórmula aqui, que eu vou utilizar a função LastDate e colocar aqui a data do pedido, ok? Vou dar um Enter, perceba que ele gerou uma tabela normalmente para mim, se eu clicar aqui em dados, inclusive eu consigo ver essa tabela que contém a data do pedido e contém também quando foi essa última data, aqui no caso, dia 17/10/2019. Ok? Agora, se eu tentar fazer o mesmo utilizando a função Max, se eu clicar em modelagem, nova tabela, e fazer aqui a nossa última venda tab 2, utilizando a função Max, você vai ver que o resultado não será correto, não será uma tabela, já que a função Max não retorna uma tabela e sim um valor numérico. Então se eu tento colocar aqui também a nossa data do pedido da tabela vendas, perceba que se eu der um Enter, ele fala que a expressão não resulta em uma tabela válida. Então aqui a gente já começa a ver a primeira diferença. Com isso em mente, o que isso modifica quando eu tenho uma tabela e quando eu tenho um único valor? Isso modifica porque quando eu quero utilizar uma tabela dentro de uma fórmula que me pede uma tabela como argumento, eu posso passar a função LastDate e não poderia passar, por exemplo, a função Max.
Um exemplo disso seria eu calcular qual foi a soma de vendas apenas naquele último dia de venda de cada vendedor. Eu posso utilizar a função lastDate com o argumento da função calculate. Vamos ver como é que isso fica? Eu vou cancelar aqui essa nossa fórmula, vou clicar com o botão direito em medidas, nova medida. E agora na barra de fórmulas nós vamos calcular o valor de vendas do último dia. Então eu vou colocar aqui soma vendas, o D, que é do último dia, e eu vou utilizar a função calculate para modificar o contexto da nossa medida soma de vendas que nós já temos. Vou informar aqui a soma de vendas, ponto e vírgula, e agora no filtro. Um detalhe muito importante que muita gente deixa passar despercebido é que os argumentos de filtro da função calculate recebem tabelas, e aqui eu posso informar qualquer função de tabela, e essa tabela filtrada vai ser utilizada na avaliação do nosso contexto. Por exemplo, se eu utilizar aqui a função lastDate e colocar aqui que eu quero a data do pedido, ele vai filtrar para mim tudo que foi vendido, tá? Soma de vendas, somente naquela data. Quando eu arrasto, ele considera o contexto, e aí ele vai me dar o último valor de vendas de cada vendedor e também do total. Então, se eu arrastar essa nossa medida para cá, perceba que aqui no resultado, ele me trouxe um valor, 11.412 para a Agatha, que é o total da soma de vendas da Agatha no dia 26/8, que foi o último dia dela. Se eu tentasse fazer esta mesma fórmula aqui, utilizando a função max dentro do argumento da calculate, não seria possível, já que a função max não é uma tabela. Então, vou tentar fazer aqui só para vocês verem que não vai funcionar. Eu vou colocar aqui a soma vendas, o D2, e agora eu vou utilizar aqui calculate, coloco aqui novamente a função soma vendas, mas se eu informar a expressão max aqui e colocar que eu quero também a data do pedido, perceba que não vai funcionar, já que o nosso argumento de filtro ele me pede uma tabela dentro do calculate. Tranquilo? Então, com isso em mente, a gente sabe que a gente tem que sempre ficar atento às tabelas, às funções que retornam tabelas e às funções que são agregadoras de fato. Algumas dessas funções muitas vezes retornam um valor único, e aí eu posso utilizar ele no visual, mas nem sempre isso funciona. Se eu quisesse, por exemplo, criar essa função utilizando o max, eu teria que colocar o max como argumento de uma função que me retorna uma tabela. Como, por exemplo, a função filter. Eu teria que fazer algo da seguinte maneira. Vou substituir aqui esse argumento do max e utilizar a função filter. Perceba que a função filter ele retorna uma tabela. Então, eu posso passar este argumento, esta função, como argumento do calculate. O primeiro argumento desta função filter é a tabela que eu quero filtrar. Nesse caso, a tabela vendas, ponto e vírgula. E agora vem a expressão. Eu posso falar para ele aqui, nesse caso, que eu quero que a data do pedido seja igual à maior data, max, aí sim eu estou utilizando em uma função de contexto de linha, vou colocar aqui que eu quero o max da data do pedido. E aí eu consigo sim filtrar agora a minha soma de vendas utilizando desta forma, já que a função filter retorna a tabela. Se eu der um enter aqui, vai ver que o resultado vai funcionar. Se eu arrastar a medida para cá, você consegue visualizar que é o mesmo cálculo. Mas, obviamente, usando a função lastDate é muito mais simplificado, já que ele traz a tabela que eu quero filtrar. Então, o que eu quero que vocês aprendam desta aula aqui e levem para vocês aí daqui em diante? Que existem funções que são tabelas, existem funções que não são tabelas. E essas funções que são tabelas, elas podem ser utilizadas nos nossos contextos de filtro dentro da função calculate. Muito legal isso, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Fiquei sabendo que a última pessoa que deixar o like vai ficar milionário. E, claro, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.